a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Boa noite, que Deus abençoe a sua vida, porque eu sei que você separou nesta quarta-feira, 8 horas da noite, um momento para você aprender mais sobre a palavra de Deus e se conectar com a presença do nosso Senhor Jesus. E nós estamos numa série falando sobre a obra de Deus na nossa vida. O primeiro capítulo da série, se você não assistiu, vai lá em outros, do Culto Edificados na Rocha, fazem 3 semanas, onde nós falamos sobre o início da obra de Deus, que é a limpeza do terreno na vida de uma pessoa. A segunda etapa da obra de Deus na vida de alguém é a edificação dos alicerces, muito interessante. Vai lá e assiste depois se você não assistiu. E a terceira etapa foi a de semana passada, e é quando nós levantamos a estrutura. Mas a obra ainda não está pronta. Nós precisamos dessa quarta e última fase de uma obra, que é o acabamento. Tudo aquilo que começou precisa terminar. E como terminar? É o que você vai saber hoje. E eu gostaria, aqui ao final desse momento do culto Edificados na Rocha, orar por você, orar pela sua vida, orar pela sua espiritualidade, para que você se fortaleça diante de inúmeras batalhas que você tem enfrentado e buscar para que a presença de Deus esteja consigo. Mas agora, eu gostaria de apresentar a sua vida nesse momento. Encaminha para outras pessoas, comenta aqui agora, da onde você está acompanhando esse culto, aqui do Brasil, de outro país, de qual estado que você está nos acompanhando, você que diz assim, eu quero construir uma vida na rocha, e a rocha é o Senhor Jesus. Então, nada mais inteligente, porque o próprio Senhor Jesus, ele fala de 2 grupos de pessoas. Uma que tem uma vida superficial, é aquele que tem a vida edificada na areia, e tem aqueles que edificam na rocha. É mais difícil, dá mais trabalho, você precisa mergulhar mais na palavra, em um relacionamento com o Senhor Jesus, mas quando vier as tempestades, você vai estar de pé. E as tempestades não são só lutas, tentações, provações, o final dos tempos. Então tem muita coisa que nós precisamos evoluir. E hoje vai ser mais um passo. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, que o Senhor fale com cada uma dessas pessoas. Dirija os passos, conduza os caminhos, que esta palavra possa abrir o nosso entendimento, para que essa pessoa conheça qual é a sua vontade na sua vida e nos seus caminhos. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Hoje, então, a quarta mensagem dessa série, onde nós falamos sobre a obra de Deus na sua vida, e hoje eu quero falar sobre a fase do acabamento. Está lá em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. A gente vai falar sobre essa carta, enquanto você abre aí, que o apóstolo Paulo, ele envia aos cristãos que estão em Filipos, e é uma carta onde o apóstolo Paulo escreve de dentro da prisão, chamada de uma das cartas da alegria. Como que pode alguém dentro da prisão fazer uma carta da alegria? É porque a alegria do apóstolo Paulo e do cristão não deve ser somente o que está para o lado de fora. A alegria, ela precisa estar inserida na base, no fundamento. Nem tudo vai dar certo todos os dias. Eu mesmo hoje recebi uma notícia não tão boa. Na hora a gente fica pensando, a gente ora, a gente fica se perguntando por que certas situações. Mas daqui a pouco vem a alegria, a confiança, saber que Deus está no governo e no controle de tudo. E se algo não aconteceu como nós gostaríamos de um jeito, vai acontecer.
dentro em breve da forma que Ele deseja. Não é o homem que governa esse mundo, é o próprio Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, creiamos nisso e que a alegria esteja em nós, como esteve no apóstolo Paulo nesta carta. Posso? Capítulo 1, versículo 6. Não esquece, comenta da onde você nos acompanha. A gente tem o maior prazer de saber da onde as pessoas estão acompanhando as mensagens, os cultos, todas as direções que nós temos trazido aqui no nosso canal do YouTube. Filipenses capítulo 1, no versículo 3. Eu quero ler para você do versículo 3 ao 6. Diz assim: todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Nunca se esqueça, o apóstolo Paulo, a igreja de Cristo tinha sido plantada na cidade de Filipos, e Paulo ficava feliz porque ele recebia boas notícias mesmo das lutas e dos momentos difíceis dos cristãos que estavam ali em Filipos. Então, por isso que ele escrevia, orava e pensava com alegria, porque ele entendeu que a palavra estava criando raiz neles e estava produzindo frutos. E isso trazia alegria, isso traz alegria a qualquer mensageiro do Evangelho. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Aqui nós temos alguns pontos muito interessantes. Primeiro, que Paulo ele fala que eles eram cooperadores na obra. Resumindo, existem aquelas pessoas que são só meros ouvintes. Elas só ouvem a palavra de Deus. Você vê que ele menciona depois que a obra que começou em vocês, ela vai se aperfeiçoar, ela vai completar, ela vai chegar ao fim. Então aqui são pontos muito interessantes dessa mensagem. Primeiro, a questão de cooperadores e não ouvintes. E você precisa começar a analisar, será que você é um mero ouvinte da palavra ou você tem se tornado esse cooperador? O ouvinte é aquela pessoa que ouve, não coloca em prática. Mas ele ouviu, ele sabe, ele conhece, ele até sabe conversar sobre a fé. Ele sabe conversar sobre a Bíblia, sobre religiosidade, sobre espiritualidade, mas ele não coopera. E quando que eu posso ver que eu sou um mero ouvinte e um cooperador? Como o apóstolo Paulo diz que a obra de Deus começou dentro de nós, então nós precisamos entender isso de uma forma muito simples. Se a obra de Deus começou dentro de nós, eu preciso cooperar para que essa obra dê frutos, para que essa mensagem dê frutos, para que essa palavra dê frutos. E como que eu coopero? Não adianta eu receber a informação e ser um mero ouvinte, se eu não deixo essa semente que foi lançada, que é a semente da palavra, ela entrar em boa terra. Eu não mudo meus comportamentos segundo aquilo que eu ouvi. Eu continuo, eu ouço, eu sei, eu entendo, eu compreendo, mas eu não aplico, eu não vivo essa mensagem. É difícil? É. Quando a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos esclarece que devemos orar ou perdoar 70 vezes 7 ao dia, se for necessário, não é fácil perdoar quem te faz mal. Quem te faz mal, às vezes você deseja o mal daquela pessoa. Mas quando você perdoa, sabe o que acontece? Você lança fora um peso muito grande que você estava carregando na sua jornada de vida. Então o perdão, ele não faz bem para a pessoa que você perdoa, faz bem para você que perdoa. Então quando o Senhor Jesus nos ensina algumas coisas que são difíceis de fazer, não são fáceis, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que a gente é Superman, não, porque é difícil para você, é difícil para mim, é difícil para minha esposa, é difícil para qualquer um. A questão é que quando nós entendemos
que não podemos ser meros ouvintes da palavra, mas precisamos nos tornar cooperadores, então a nossa aplicação nessa mensagem, ela costuma ser com a nossa própria vida. É aí que vem o que ele diz, a segunda parte, onde ele diz, aquele que começou a boa obra em vós. Ele ainda diz assim, começou a boa obra em vocês. Então essa obra de Deus, tantas pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, essa obra começou há milhares de anos atrás. Mas por que hoje, até hoje, essa palavra ela continua transformando vidas? Porque até hoje existem pessoas que cooperam para que isso aconteça. E quando que eu coopero? Eu coopero quando eu permito essa palavra mudar quem eu sou. Lembra quando Jesus ele disse aos discípulos, aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O negar a si mesmo é o momento mais difícil. É onde nós temos que negar, às vezes, até aquilo que a gente aprendeu desde criança na religião que a gente tinha. E a gente olha para aquilo e começa a entender que não faz sentido com a palavra de Deus. Tem algumas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado com respeito a isso. E não se esquecer, quando a serpente tentou enganar Eva, lá no paraíso, no Jardim do Éden, ele não mentiu para Eva. Mas ele fez o quê? Ele distorceu a verdade. E aquela distorção da verdade fez com que Eva entrasse meio que e acreditasse na palavra da serpente. Por quê? Porque ele lançou uma verdade que Eva havia dado uma informação para ela, e junto com a verdade veio com o engano. Então, se a gente não tomar cuidado, nós vamos nos tornar religiosos, frequentadores de igrejas, onde eu creio em Cristo. Jesus é o meu Senhor, mas eu também tenho outras questões que eu também creio. Resumindo, eu distorci a verdade. É uma meia-verdade. Então a gente precisa tomar muito cuidado com respeito a isso. Por quê? Porque quando nós conhecemos o Evangelho, então nós conhecemos a palavra. Eu estou aqui ensinando vocês, mas uma das coisas que eu mais ensino todos os dias, estuda a palavra. Tem um amigo meu que fala, tem uma frase que ele diz assim, se você estudar a Bíblia, ninguém te engana. Isso é poderoso. Se você estudar a Bíblia, ninguém te engana. Vamos dar um exemplo, a gente está na época da Copa do Mundo. Todo mundo, olha, só para você ter uma noção, são 4 bilhões de pessoas que são apaixonadas pelo futebol no mundo. Mais de metade da população. De cristãos, tem 2,3 bilhões no mundo. Então a gente vê que não adianta, as pessoas estão falando sobre isso, as pessoas falam sobre a técnica, falam sobre a estratégia, falam sobre o jogador que jogou mal, que não está dando a vida, que não está correndo em campo, que está fazendo corpo mole, coisas do tipo. Quer dizer, a pessoa é como se ela se tornasse um especialista do futebol. Por quê? Porque a pessoa gosta do futebol, a pessoa ama o futebol, ou até mesmo é apaixonada por ele. E por que a gente não pode fazer isso com a palavra de Deus e com Cristo? Tendo vida de oração, conhecendo a verdade da palavra. Por que a gente vai... Porque você vê, a pessoa ouve um técnico de futebol renomado falar uma coisa numa entrevista e ela discorda dele. Mas quando alguém distorce a palavra para você, que está em cima de um púlpito, com o microfone na mão, e a pessoa distorce a palavra da verdade, você discorda também? Ou você acha que discordar é pecado? Ou você acha que começar a conhecer mais a palavra é pecado? Eu já ouvi isso. De pessoas dizerem, não, é pecado estudar a palavra. Eu tenho que sentar no culto, sentar na igreja, ouvir o que o pregador vai falar, que o pastor vai falar, que o bispo vai falar, seja quem for, que estiver ali pregando, missionário, presbítero, seja quem for, e eu tenho que me calar. Não.
A Bíblia ela ensina lá no livro de Atos sobre um grupo de pessoas que eram os judeus de uma região chamada Bereia, que eram os berianos, que quando eles iam ali pregar para eles recebiam de coração aberto, mas depois, sabe o que eles faziam? Eles iam conferir nas escrituras se o que estava ensinando era verdade. E a Bíblia relata que eles eram os mais ilustres das pessoas que estavam ali. Por que eles eram tão especiais? Porque eles não engoliam qualquer coisa. E o ser humano ele tem esse hábito. Ele toma um remédio sem olhar a prescrição, sem olhar os efeitos colaterais. Eu já fiz isso. Eu lembro de um remédio que eu tomei para uma coisa que me deu uma alergia enorme. E aí depois eu fui ver a composição, falei, nunca mais eu tomo um remédio desse. Mas por que eu não li antes? Sabe por quê? Porque a gente acaba engolindo o que os outros falam. Então aqui quando Paulo ele fala, a boa obra começou em vocês e irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. Olha que interessante, então estava falando de um início. Qual o início da sua vida com Cristo? Às vezes o início da sua vida com Cristo foi quando você recebeu um milagre. Foi quando você foi liberto da depressão, de um espírito, quando você recebeu uma bênção, seja o que for. Então, essa obra começou. Você, se apaixonou por Jesus pelo poder dele, não pela presença. Você teve uma experiência com o poder de Deus, não com a presença dele. Entenda, são duas coisas distintas. Mas, às vezes, a obra começou ali. Ou quando você se batizou nas águas, ou quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo de uma obra que ela vai crescendo, evoluindo até a vinda de Jesus. Então, quem começou a obra não pode parar aqui. E é aí que entra você estudar a palavra, parar de ler a Bíblia como se fosse uma caixinha de promessa. Lê um versículo aqui, daqui a pouco lê outro versículo aqui, daqui a pouco lê outro versículo aqui. Fala, li a Bíblia, não leu. Não leu. Eu já fiz isso, eu estou falando de coisas que eu já fiz. Eu não estou aqui acusando ninguém, ou criticando, ou apontando, não. Eu estou falando pessoalmente. Eu já fui essa pessoa que lia um trechinho da Bíblia aqui. Eu já dei plano de leitura para pessoas fazerem isso. Hoje eu digo para você, eu estava equivocado. E quem nos ensinou assim estava muito equivocado. Sabe por quê? A Bíblia são 66 livros. Vou dar um exemplo. Tem esse livro aqui, livro sobre provérbios, lá do Hernandes Dias Lopes. Muito bom. Aí eu quero ler esse livro, fininho, né? Aí eu pego, imagina um livro em que eu leio assim, eu leio a parte do meio, aí depois eu leio o início, aí depois eu leio a metade para o fim. Quando que eu vou entender a mensagem desse livro? Nunca. Então a Bíblia não é um livro. O nome Bíblia é um compilado de livros. Então, são 66 livros que formam a Bíblia. Então, quando eu for ler um livro, eu preciso ler aquele livro início, meio e fim. Aí eu vou conseguir entender a mensagem daquele livro. E quando tiver palavras que eu não conheço, então eu anoto, pesquiso. Isso mostra interesse em você mergulhar. As pessoas têm interesse como eu falei, na Copa, no time, né, nos jogadores, mas tem esse interesse também. Não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo por que não ter um interesse como ou maior com respeito à palavra de Deus. Então, você vê que ele fala sobre essa obra que precisa completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então, o que acontece? Olha que interessante. Até o dia em que Cristo Jesus voltar, e Jesus ele pode voltar de duas formas, ou no arrebatamento, ou na morte da pessoa, no falecimento dela, né? Quando a pessoa parte desse mundo. Então, existem duas formas de Jesus voltar. O que eu tenho que fazer até esse momento? Porque eu não sei. Você sabe, eu não sei. O dia nem a hora, nem o Filho de Deus ele sabe o dia ou a hora. A questão é que eu preciso me aperfeiçoar na minha espiritualidade até esse dia. E como que eu consigo me aperfeiçoar? Meditando, estudando a palavra, buscando conhecer a palavra de Deus, buscando entender melhor. Não é só pedir oração.
Eu peço para as pessoas, façam seus pedidos de orações, mas não fiquem dependentes dos pedidos de orações. Não fica. Às vezes a pessoa ela fica dependente do pedido de oração. Às vezes a pessoa ela pega o Salmo 91, ela abre na casa dela como se fosse uma frase ou um texto de energia positiva. E porque o Salmo 91 está aberto em cima da estante da casa dela, a casa dela vai ter paz, a casa dela vai estar livre do mal. Mas por quê? Porque eu jogo para uma folha da Bíblia a responsabilidade que eu tenho que assumir de ser cooperador dessa palavra. Então é isso que a gente tem que começar a entender. Poxa, peraí, é verdade. Eu não posso colocar numa folha da Bíblia, é igual uma pessoa chegou para mim e falou, bispo, agora eu prospero. Eu falei, por quê? Isso há alguns anos atrás. Não, eu peguei um Salmo 23, eu moldurei, coloquei lá na entrada da minha empresa e agora eu prospero. Por quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então não é o trabalho dela, não é o bom atendimento, o bom serviço, o bom produto, o pós-venda, é o Salmo 23. Então as pessoas, elas no fundo se dizem cristãs, é por isso que esse culto é Edificados na Rocha, porque a gente vai trazer esse esclarecimento para vocês. Porque é só você parar para analisar, não faz sentido. Me diz aonde está escrito que se você pendurar o Salmo, ou se você abrir uma Bíblia com alguma mensagem da palavra e não entender o que está escrito e praticar, se tornar cooperador dessa palavra, me diz aonde está a prova que isso pode acontecer. Então a questão é que às vezes muitas pessoas elas deixam de fazer umas coisas, mas gostam de fazer outras. É aquela pessoa que ela diz assim, não, entrada do ano não tem nada a ver usar uma roupa branca. A roupa branca não vai atrair a paz. Concordo? Concordo, você pode usar a roupa da cor que você quiser, como o dourado não vai atrair dinheiro, o vermelho não vai atrair a paixão. Mas às vezes essa mesma pessoa que faz isso, ela pega um objeto e coloca na casa dela, acreditando que aquele objeto ou que é a palavra de Deus, aberta no Salmo 91, em outra mensagem, pode trazer uma energia positiva para o ambiente. Então a gente precisa entender e se tornar mais maduro. Por isso, aperfeiçoar. Aperfeiçoar é o quê? Crescer, amadurecer. Nós precisamos amadurecer em Cristo. Você teve experiências com o poder de Deus no início, cura, bênção, uma porta que se abriu, um milagre, todo mundo já teve. A questão é que a gente não pode ficar parado ali. Temos que aperfeiçoar, amadurecer o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E a única forma de amadurecer, vida devocional, é o simples bem feito. Oração, estudo da palavra, meditação da palavra e uma vida onde você possa ali, toda semana, separar um momento, fazer um jejum para você ouvir a voz de Deus na sua vida. Vamos orar agora? Entendeu? E que essa boa obra se complete, que nós possamos nos tornar essas pessoas mais maduras e menos infantis na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Essa é a nossa missão. A vida na rocha é difícil, mas é necessária. Dá trabalho, mas com certeza vai nos manter de pé até o último dia e garantir a eternidade para a nossa vida. Nós não somos merecedores, mas precisamos mostrar todos os dias ao Senhor Jesus que queremos caminhar com Ele e queremos passar a eternidade com Ele. Porque antes de orar, só pensar uma coisa. Olha a hipocrisia. Eu quero passar a eternidade com Jesus, mas aqui em vida eu não quero ter tempo com Ele, tempo de qualidade. Hipocrisia. Então você está falando uma coisa e o seu comportamento está dizendo outra. É igual aquela pessoa que quer cuidar da saúde, mas vive comendo seus doces e escondendo na gaveta de roupa os pacotinhos vazios. Então, o que você quer não está andando de acordo com aquilo que você pratica. Quer eternidade? Então que possamos ter uma vida devocional. E ter vida devocional não é você ser um extraterrestre nesse mundo, é ser luz nesse mundo.
É você estar ali no seu ambiente de trabalho e você ser luz. Ter vida devocional é você se reunir para assistir o jogo da Copa do Mundo. Sexta-feira agora tem jogo. Com quem que você vai se reunir? Ali você vai ser luz. Você vai assistir, não vai ser aquela pessoa que fica, eu não gosto de futebol. Eu nunca assisti. É a maior carnalidade. Meu Deus do céu. Olha, meu amigo, foge de gente religiosa. Gente religiosa é chata. E eu estava falando para minha esposa esses dias, até na live que a gente faz no Instagram, às 10 da noite todos os dias, e a hipocrisia. Quantas vezes eu ouvia pessoas dizendo em época de Copa, não, época de Copa, eu estou fazendo jejum na época de Copa, mas eu estou fazendo jejum à noite, estou fazendo jejum para me conectar com Deus, estou fazendo jejum para Deus falar comigo, para me dar clareza. Eu creio que muitas pessoas aqui também devem estar fazendo, mas não quer dizer que eu tenho que ser chato, que eu tenho que ser intransigente, que eu tenho que ser pedra de tropeço para outras pessoas, que eu tenho que ser uma péssima companhia. Essa que é a realidade. Pelo contrário, o cristão, ele leva a luz. Mas tem gente que parece que é cristão e só leva trevas. E eu estava falando esses dias na live, eu falei, poxa, e é uma hipocrisia, porque por várias vezes eu vi pessoas em altar falando, criticando Copa do Mundo, depois assistindo escondido. Poxa, mas aí você coloca um peso em pessoas que vão criar confusão dentro de casa, vão brigar com o marido, vão discutir, vão dividir. A religião, ela divide. O evangelho, ele te salva. Então, que nós possamos amadurecer no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Meu Pai, meu Deus, nós estamos aqui nesse momento em que separamos para conhecer mais da sua palavra. Como o apóstolo Paulo ensinou, a boa obra começa dentro de nós. Nós precisamos não ser ouvintes, mas cooperadores. E precisamos amadurecer. A experiência que tivemos com o Senhor no início, que essa experiência, ela evolua, ela cresça, ela avance, ela não fique estagnada. Meu Pai, que o Senhor fortaleça a nossa espiritualidade, não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal, pois eu creio que a Tua presença e a Tua palavra, ela é soberana, ela é gloriosa. Espírito Santo, dá-nos da Tua direção. Não queremos nos tornar religiosos, não queremos nos tornar aqueles que, ao invés de iluminar onde chegam, acabam trazendo peso, incômodo onde estão, porque arrotam uma santidade que não vivem. Como os religiosos do passado, quando o Senhor veio, eram 613 leis que aqueles homens viviam. Eram religiosos que traziam pesos e mais pesos e obrigações e mais obrigações. E quando nós detectamos peso, obrigação, nós entendemos, tem alguma coisa errada. Porque o teu fardo é leve. Passamos por lutas, por momentos difíceis, por aceitar o Senhor como Salvador e Senhor da nossa vida, da nossa alma, mas, ao mesmo tempo, nós temos paz. Então fale com o Espírito Santo aí agora. Fale com Ele nesse momento.
poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. E eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor fortalece aqueles que se encontram, estavam enfraquecidos. Abre o entendimento e abençoe. Oremos a oração que o nosso Deus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória
hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Olha, sabe o que eu vou pedir para você comentar? Comenta o que mais falou com você na mensagem de hoje. Já vai colocando aí nos comentários o que mais Deus falou com você nessa mensagem de hoje. E é claro, a todos que têm nos apoiado, a todos que têm semeado nessa obra, nós temos orado de manhã, de tarde, de noite, para que Deus te abençoe e multiplique cada vez mais. Até a terça-feira, nós estávamos com 110 cadeiras doadas. E só ontem, uma pessoa do Espírito Santo doou 20 cadeiras, uma pessoa aqui de São Paulo doou mais 10 cadeiras, nós estamos com 140 cadeiras doadas agora. A gente precisa, até o final de junho, chegar ao total de 400 cadeiras doadas. Você também pode semear, se você crê e tem certeza que essa obra, é claro, você pode fazer qualquer valor, cada cadeira é o valor aproximado de R$100, mas faça de qualquer valor aquilo que Deus, faça com alegria, sem obrigação e sem medo. Tem um link aqui embaixo, mas também vou deixar um pouco aqui na tela para você, no final do nosso culto, se você deseja fazer isso. Recebemos essa semana cestas básicas que foram compradas com os recursos da igreja. Vamos levar as famílias vítimas de violência doméstica. Se você conhece alguém aqui na Grande São Paulo que também pode doar móveis, a gente está também levantando, porque existem famílias que o alimento dura ali 15 dias, 10 dias, 12 dias, uma semana, dependendo do tamanho da família, mas eles precisam, tem gente que não tem cama para deitar, não tem um fogão para cozinhar, não tem um armário, não tem uma geladeira, coisas, um berço de criança, coisas aparentemente simples, mas valiosas. Então, é só entrar em contato com a gente. O telefone eu vou deixar aqui na descrição também, que é o 011 98191 1270, tá bom? E você pode também se tornar um apoiador desse ministério, dessa obra, onde nós fazemos o projeto Vida para levar esperança às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Nós estamos nos preparando para os templos que, em nome de Jesus, eu creio que daqui a pouco a gente vai poder anunciar aqui quando serão as inaugurações. E nós estamos aqui pregando o Evangelho todos os dias, ensinando, ajudando. E se tudo isso, Deus ele confirma dentro de você que tem sido uma obra proveitosa, semeie. Provérbios 11, 25. O coração generoso, a alma generosa, prosperará. E quem atende será atendido. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária. Espero poder ter te ajudado. Encaminha para outras pessoas. Se inscreva no canal, ative as notificações e não esquece, coloca o dedo no like para o YouTube poder entregar para mais pessoas. Uma boa noite, Deus abençoe. Semana que vem a gente inicia uma nova série de mensagens aqui no culto Firmados na Rocha. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua